Dia 1º de outubro é o dia do idoso e também o dia do vegetarianismo. E é interessante que numa mesma data haja alusão a essas duas situações, da pessoa que chega a uma idade mais avançada e do vegetarianismo, um padrão alimentar que tem se tornado cada vez mais popular, não só no Brasil, mas no mundo todo. A, a população brasileira ela está passando por um processo de envelhecimento que decorre da diminuição das taxas de natalidade ao longo das últimas décadas e um aumento da expectativa de vida. Então as pessoas estão vivendo mais, mas também têm nascido proporcionalmente menos crianças nos últimos anos. Na verdade, é um processo lento que vem acontecendo ao longo de várias décadas. No ano de 2014, aqui no Brasil, a população com 60 anos ou mais correspondia a 13,7% de todos os brasileiros. Mas no ano de 2050 serão 28,9%, ou seja, vai mais do que dobrar a proporção de pessoas com 60 anos ou mais na população brasileira num período de aproximadamente 30 anos. Esse percentual de 28,9% que a gente deve alcançar lá em torno de 2050 é o que hoje é a proporção de idosos na população japonesa. E o Japão é considerado o país com o maior percentual de pessoas idosas, não só com idade a partir de 60 a 65 anos, mas também é o país com a maior proporção e maior número absoluto de pessoas com mais de 100 anos de idade. Então, vários países desenvolvidos, principalmente a Europa Ocidental, tiveram um período de aproximadamente um século para passar por essa transição de um país com predomínio de população jovem para um país com um percentual maior de idosos em comparação com o percentual de jovens. Os Estados Unidos levaram cerca de 60 anos para alcançar essa situação, que de modo geral é observada em todos os países que se desenvolvem economicamente, mas aqui no Brasil a gente vai passar por um processo muito mais rápido. E isso tem uma série de implicações, traz uma série de problemas. O país precisa se desenvolver economicamente para garantir a oferta de serviços e de tratamento, serviços de apoio e tratamento para esse aumento muito rápido do percentual de pessoas idosas. E nem a gente tem visto nas últimas décadas um crescimento econômico consistente ao longo de décadas, como também a gente não tem visto grandes investimentos especificamente para esse tipo de situação, para essa população. Então é bem provável que a gente não consiga chegar a essa proporção elevada de idosos na população, conseguindo oferecer para essa população toda a atenção e tratamento que eles vão necessitar lá adiante. Mas quando se fala de população idosa, é lógico que a gente tem em mente que para se chegar numa idade mais avançada é preciso não morrer antes, não é, de qualquer causa, qualquer tipo de problema, doença, acidente, enfim. Existem diversos fatores genéticos e não genéticos que contribuem para a chance do indivíduo morrer mais precocemente ou viver uma vida mais longa. E muitos desses fatores, que não são fatores genéticos, são passíveis de modificação através de uma série de estratégias. Então a gente tem que as principais causas de morte que o indivíduo vai ter que vencer para poder chegar numa idade avançada são, em primeiro lugar, cronologicamente ao longo da linha da vida, a mortalidade perinatal.
E isso a gente consegue diminuir através da assistência pré-natal, assistência ao parto, que detecta então precocemente uma série de problemas de saúde e se antecipa na resolução desses problemas, evitando a morte perinatal, ou seja, antes do parto, durante o parto ou no período logo após o parto. Doenças infecciosas podem acontecer em qualquer faixa etária, mas uma alimentação saudável, a imunização através de vacinas e o saneamento contribuem para diminuir significativamente a mortalidade por doenças infecciosas. Não só a mortalidade, mas a morbidade também. Muitas pessoas podem ficar até com sequelas de doenças infecciosas, e então a prevenção, como sempre, é o melhor caminho, mas muitas pessoas acabam falecendo por conta de doenças infecciosas. Mas aqui no Brasil, assim como outros países que já alcançaram um nível maior de desenvolvimento econômico, as principais causas de morte são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio e o AVC, e o câncer, de modo geral, todos os seus tipos. Para evitar ou diminuir o risco de desenvolver câncer, é importante diminuir, combater a obesidade, seja através da alimentação e atividade física, diminuir, na verdade, evitar o tabagismo, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. Isso já diminui significativamente o risco de se desenvolver câncer. Com relação às doenças cardiovasculares, a obesidade, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas, assim como uma alimentação rica em colesterol e gorduras saturadas, são fatores muito importantes. Mas, além disso, existe uma outra causa também muito importante de morte, mas que não está entre os dois grupos principais, que são câncer e doenças cardiovasculares, que são o diabetes e doenças metabólicas. Então, mais uma vez, a alimentação, o sedentarismo, a obesidade contribuem para o desenvolvimento do diabetes e das complicações do diabetes, algumas delas fatais. Também é importante evitar a exposição a poluentes, a agrotóxicos e a radiações. Os poluentes geram uma série de danos ao organismo, principalmente na função respiratória, mas as substâncias inaladas podem provocar efeitos prejudiciais em outras partes do corpo, inclusive vários tipos de câncer. Os agrotóxicos, em grande parte, são substâncias que rompem o equilíbrio de hormônios sexuais no organismo e exercem um efeito cancerígeno muito potente. Então, funcionam como contaminantes ambientais, assim como os plásticos, que levam então ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, além de infertilidade. As radiações podem provocar mutações em todas as células do nosso corpo, aumentando significativamente o risco de desenvolver praticamente todos os tipos de câncer. Também é muito importante evitar determinadas situações ou comportamentos que estão relacionados com aumento de risco de acidentes e envolvimento em atos de violência, que aqui entre nós, no nosso país, são uma causa muito importante de morte. Então, quando a gente consegue atuar em cima de todos esses fatores, a gente tem uma chance maior do indivíduo viver muito mais e chegar numa idade mais avançada. Mas especificamente com relação às substâncias que foram testadas, pesquisadas em animais e que mostraram a capacidade de aumentar a longevidade nos animais, existe uma série de substâncias que mostraram um efeito significativo. É lógico que isso não pode ser de uma maneira muito simples extrapolada para os seres humanos, mas a partir da análise dessas substâncias é possível entender um pouco mais algumas outras coisas que estão envolvidas diretamente na longevidade humana. Então, entre os produtos que aumentam a longevidade em animais, existem uma série de substâncias, e o mais curioso disso é que todas essas substâncias são substâncias presentes em alimentos de origem vegetal, praticamente todas. Os que não são encontrados naturalmente em alimentos de origem vegetal são produzidos em menor escala ou pela flora bacteriana intestinal no nosso organismo, a partir de determinados nutrientes alimentos que a gente ingere,
ou então são produzidas no nosso próprio organismo através de uma série de reações químicas, a partir de produtos de origem vegetal. Então, essas substâncias são a taxifolina, que é uma substância encontrada em pequenas quantidades em alguns alimentos. Quando essa substância é isolada e testada em animais, ela é a substância que tem a maior capacidade de aumentar a longevidade dos animais, chegando a aumentar em 50% o tempo de vida médio dos animais. Então imagina que hoje, se o ser humano tem uma capacidade limite, digamos assim, de vida de aproximadamente 115 anos, o que representaria ingerir ao longo de determinada fase da vida um suplemento nutricional, por exemplo, que pudesse aumentar o tempo de vida do ser humano em 50%. A gente poderia chegar, muito provavelmente, através, né, de uma análise muito superficial desses dados, aos 100 anos de idade. Aos 100 anos, perdão, aos 200 anos de idade. Então, é um aumento muito significativo. É lógico, como eu já disse, no ser humano as coisas não são tão simples assim, porque o metabolismo é muito diferente da maior parte dos animais pesquisados. Mas outra substância que aumenta muito a longevidade nos animais é o extrato do orégano. A gente sabe que as ervas aromáticas todas têm uma quantidade muito grande de substâncias polifenólicas, que são substâncias antioxidantes, um tipo, uma classe química de substâncias antioxidantes que têm diversos efeitos nas células, como, por exemplo, combater os radicais livres, efeito antioxidante, efeito de prevenir mutações no material genético da célula, diminuindo então significativamente o risco de desenvolvimento de praticamente todos os tipos de câncer, e além disso tem um efeito anti-inflamatório diferente dos anti-inflamatórios tradicionais, que então não ataca o estômago, não altera a pressão arterial, não provoca lesão renal e insuficiência renal no longo prazo, e então o extrato de orégano é uma planta dessa. A taxifolina, que eu falei anteriormente, ela é encontrada em pequenas quantidades, por exemplo, no açaí, em alguns extratos de plantas que são árvores das famílias das coníferas, dos pinheiros, e que a gente não tem aqui no Brasil por ser um país de clima tropical, e as árvores coníferas são típicas de regiões do mundo que tem um clima temperado frio, né? Então, a gente poderia ter uma pequena quantidade de taxifolina em alguns suplementos também, alguns fitoterápicos, como por exemplo o extrato de ginkgo biloba também tem uma quantidade pequena de taxifolina. A miricetina é uma substância encontrada na uva, que se concentra também no vinho, especialmente o tinto, mas também é encontrada em várias outras frutas tropicais ou não. A fucoxantina é um pigmento da família dos carotenoides, assim como o beta-caroteno, aumenta em cerca de 30% a longevidade dos animais, assim como a genisteína, que é um flavonoide encontrado na soja. A polidatina não é um flavonoide, mas é uma substância vegetal que aumenta também em 30% o tempo médio de vida nos animais. A hesperidina, que é um flavonoide encontrado na casca da laranja e frutas cítricas, aumenta também 30%. O ácido fólico, que é uma vitamina relacionada com as vitaminas do complexo B, também aumenta em 30%. O extrato de canela, outra planta aromática, aumenta em 30%. A cafeína, que é um alcaloide, não é uma substância polifenólica nem é antioxidante, também aumenta em 30%. A clorofila, que na verdade é uma proteína, aumenta em 25%. O ácido gálico, que é uma substância flavonoide, aumenta também então 25%. Fora isso, tem o ácido lipoico, que é um suplemento nutricional que tem um efeito antioxidante, assim como a vitamina E, e esses dois aumentam em 20% a expectativa de vida nos animais. O ácido clorogênico, que é uma substância polifenólica antioxidante, encontrado em alguns suplementos de fitoterápicos, mas também numa quantidade razoável no mate. O chá preto aumenta também 20% a expectativa de vida nos animais, e especificamente existe um tipo de substância no chá preto que está relacionado com o aumento da longevidade, que são as teaflavinas. As teaflavinas são também substâncias antioxidantes polifenólicas e que são encontradas no chá preto e não no chá verde.
a planta é a mesma, mas o chá preto passa por um processo natural de fermentação e várias substâncias que são encontradas no chá verde são modificadas nesse processo de fermentação e acabam dando origem às teaflavinas. Tem também a catequina ou as catequinas, que são um subgrupo de flavonoides que a gente tem numa quantidade bastante significativa, não só no chá verde, no chá preto, mas também no cacau. Não é no chocolate, é no cacau. A vinpocetina, que é uma substância semissintética natural, derivada de uma substância natural alcaloide, um extrato de uma planta. A luteína, que é um pigmento amarelado presente em alguns vegetais como a couve, espinafre e pimentão. E existem também alguns medicamentos que são usados para várias finalidades e que têm a capacidade de aumentar a longevidade em animais. Um deles é a simvastatina, que pertence a essa classe de medicamentos chamada estatina, que tem como função no nosso organismo, é usado como medicamento para diminuir os níveis de colesterol no sangue, com isso diminuir significativamente o risco de doenças cardiovasculares. O fenofibrato, que é um medicamento usado para diminuir triglicerídeos, mas que também tem um efeito muito importante de diminuir a chance de complicações do diabetes. E a doxiciclina, que é um antibiótico, na verdade. Todos esses medicamentos aumentam entre 15% e 20% a longevidade nos animais. Mas não é pelos efeitos que eles exercem no organismo humano. A simvastatina realmente diminui o colesterol, mas o efeito dela na longevidade está relacionado com outros mecanismos que não têm nenhuma relação com o fato de que esse medicamento diminui o colesterol. A simvastatina tem algum efeito anti-inflamatório, também diferente dos anti-inflamatórios convencionais, e também tem uma capacidade de atuar no material genético, estimulando algumas defesas contra vários danos celulares que podem acontecer no processo do envelhecimento. O mesmo acontece com o fenofibrato e a doxiciclina, esse antibiótico. Então, a partir daí, a gente vê que as pesquisas sobre longevidade com animais mostram que principalmente são as substâncias presentes nos vegetais que aumentam a longevidade. E aí, então, a gente pode fazer uma comparação entre quais são os efeitos de consumo de carne na saúde humana em comparação com os efeitos de uma alimentação vegana ou predominantemente vegetal, alimentação baseada em plantas, onde a pessoa pode eventualmente, muito esporadicamente, comer algum alimento de origem animal, de modo geral, não é carne de tipo algum. Então, o consumo de carnes afeta a saúde humana da seguinte maneira: aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de esteatose hepática, que é a infiltração de gordura no fígado, aumenta os níveis de ácido úrico no sangue e o risco de desenvolver gota, que é uma inflamação das juntas provocada por ácido úrico, aumenta o risco de síndrome metabólica, que é um conjunto de várias alterações como obesidade, hipertensão arterial, aumento de colesterol e triglicerídeos no sangue e também aumento da glicose. E então o aumento de síndrome metabólica, diga-se de passagem, a síndrome metabólica está associada com um aumento importante de mortalidade, ocorre quando o consumo de carne é igual ou superior a 200 gramas por dia. O consumo de carne também aumenta o risco de hipertensão arterial quando o consumo de carne é maior do que 100 gramas por dia. Ou seja, basta um bife pequeno de carne todo dia para que o indivíduo tenha aumento da pressão arterial. E a pressão arterial alta é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da principal causa de morte no mundo todo, que são as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. O consumo de carne também aumenta o risco de pancreatite aguda e a incidência é 2 vezes maior em pessoas que consomem carne do que em veganos, que são pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal. O consumo de carne também aumenta o risco de enfisema pulmonar, seja em fumantes como em não fumantes. O consumo de carne também aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, e isso é de modo proporcional à quantidade de carne média, quantidade média, né, de carne consumida por dia. Para cada 120 gramas a mais no consumo diário
de carne, o risco de diabetes aumenta 20%. E as pessoas estão muito mais preocupadas com os carboidratos, né? Consumo de carne também aumenta o risco de vários tipos de câncer, principalmente estômago, cólon, mama e pulmão. Aumenta a excreção renal de cálcio, com isso aumenta o risco de desenvolver cálculo renal, mas também, por perda de cálcio, acaba contribuindo para o desenvolvimento de osteoporose. 50 gramas de carne por dia já são suficientes para aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de catarata. E cada 100 gramas a mais de carne aumenta o risco em mais 25%. Aumenta o risco de diverticulite, que é uma inflamação que é potencialmente grave no intestino, para quantidades de carne média superior a 50 gramas por dia. Aumenta o risco de apneia do sono, que é um outro fator que contribui para o aumento do risco de doença cardiovascular. Aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica e a própria doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência em todo o mundo. Um dado interessante é que consumir carne não tem relação com a independência funcional do idoso. Existe uma ideia muito comum de que o idoso precisa comer carne para não perder a massa muscular, não perder a força e manter a sua independência funcional. Infelizmente, isso não funciona com o consumo de carne em pessoas idosas. Um outro dado bastante curioso é que 98% dos indivíduos centenários, essa pesquisa foi feita em Portugal, não têm hábito de comer carne diariamente. Quando a gente compara, então, quais são os efeitos de uma alimentação baseada em plantas na saúde humana, a gente pode ter uma dimensão da diferença que é, em termos de risco de desenvolver doenças e morte nesses dois polos opostos de alimentação. As pessoas que comem todo tipo de alimento, principalmente as carnes, e aquelas pessoas que não consomem alimentos de origem animal, nem carne, nem nenhum outro produto. Então, a alimentação vegana, sem produtos de origem animal, reduz o risco de obesidade, reduz a pressão arterial, reduz em até 40% o risco de infarto, reduz o risco de doença renal crônica, reduz em até 30% o risco de acidente vascular cerebral isquêmico, auxilia no controle do diabetes, reduz o risco de cálculo renal, reduz o risco de diverticulose, reduz o risco em 20% de câncer em geral, mas para alguns tipos de câncer a diminuição do risco é ainda maior, como, por exemplo, a diminuição de 70% no risco de desenvolver mieloma múltiplo, um tipo de câncer. Reduz em 60% o risco de câncer de estômago, em 30% o risco de linfoma e leucemia, em 30% o risco de câncer de cólon. Também reduz o risco de câncer de próstata, embora não tenha sido quantificado o valor percentual dessa diminuição, e não traz prejuízo funcional, por exemplo, para atletas, que é uma preocupação de indivíduos que exercem esse tipo de atividade e que temem ter algum prejuízo funcional. Diminui o risco de catarata e não tem nenhuma alteração em nenhum hormônio, a não ser aumento da testosterona em homens quando o indivíduo vegano perde peso em comparação com o período em que ele não era vegano. De modo geral, os veganos tendem a perder peso e, por causa disso, no caso, os homens veganos costumam ter a testosterona mais alta. O tecido gorduroso, o tecido adiposo, tem a capacidade de, através de uma enzima chamada aromatase, transformar a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, homens obesos costumam ter a testosterona mais baixa, porque uma parte da testosterona produzida foi transformada em hormônio feminino. Como os veganos tendem a ser mais magros, tendem a ter uma concentração de testosterona no sangue mais alta. Bom, então a gente viu que a alimentação tem um peso muito grande nessa determinação da longevidade. E aí então os idosos que escaparem da morte precoce por qualquer motivo que seja, eles acabam chegando a uma idade mais avançada e podem, de modo geral, desenvolvem
problemas degenerativos que são relacionados com o envelhecimento. E esses problemas degenerativos afetam de uma maneira muito significativa a qualidade de vida das pessoas idosas. Os principais problemas degenerativos do envelhecimento são a demência, que é uma perda progressiva das funções mentais, e no estágio final da doença o indivíduo tem a vida limitada ao leito. A demência compromete demais a qualidade de vida das pessoas, da família e dos cuidadores, e é um problema que não tem um tratamento eficaz, como de modo geral nenhum desses problemas degenerativos tem um tratamento muito eficaz. A artrose, que é o desgaste das cartilagens das articulações, é a principal causa de dor na população idosa e também a principal causa de perda de qualidade de vida nessa população. A osteoporose aumenta o risco de fraturas. A partir das fraturas, a pessoa pode ficar muito tempo acamada, até porque com a osteoporose a consolidação das fraturas é prejudicada, e a pessoa idosa acamada acaba tendo uma série de complicações circulatórias que aumentam o risco de morte. A sarcopenia é a diminuição da força e da massa muscular que ocorre em indivíduos com idade mais avançada, não só nos sedentários, mas até mesmo as pessoas fisicamente ativas com idade mais avançada vão tendo perda de massa muscular e de força. É lógico que para pessoas sedentárias a perda de força e de massa muscular é mais rápida e mais intensa. A diminuição, então, da massa e da força muscular acaba levando ao aumento do risco de quedas, consequentemente também de fraturas, e leva à perda da independência, porque então o indivíduo passa a ter dificuldade, por exemplo, para se locomover, para se levantar da cama, do sofá, enfim, muitas vezes não tem como fazer isso sozinho e fica então dependendo da ajuda de outras pessoas. A perda da visão também é muito comum no processo do envelhecimento e compromete muito a qualidade de vida, diferente de uma pessoa jovem que perdeu a visão e que conseguiu se adaptar muito bem a essa situação. A pessoa com idade mais avançada tem mais dificuldade de se adaptar à perda da visão. A perda da audição também é bastante frequente no processo do envelhecimento e compromete muito a comunicação e a qualidade de vida da pessoa. Então, isso significa que a gente, ao longo da vida, escapando de várias causas de morte e chegando numa idade mais avançada, pode ter uma série de problemas degenerativos que, se não são potencialmente fatais, diminuem muito então a qualidade de vida. Esses problemas, de modo geral, não têm um tratamento muito eficaz e, por causa disso, a melhor abordagem seria uma abordagem preventiva, retardar o aparecimento desses problemas e evitar o agravamento quando eles já estão instalados. Mas, para isso, é importante conhecer os processos todos biológicos que são responsáveis pelo envelhecimento e atuar nas causas, porque os tratamentos farmacológicos que a gente tem, as drogas, os medicamentos, eles vão atuar basicamente nas consequências, que são sintomas, e nem sempre essa estratégia funciona. Então, felizmente, as pesquisas sobre os mecanismos celulares e bioquímicos que estão relacionados com o processo do envelhecimento têm avançado muito nas últimas décadas e então abriram várias possibilidades de novos tratamentos cuja utilidade vem sendo lentamente comprovada. Essas pesquisas não se traduziram ainda numa estratégia que se possa aplicar a todos os indivíduos no sentido de aumentar a longevidade, diminuindo a velocidade do envelhecimento. Mas, por tudo que a gente tem visto de trabalhos científicos, a gente não está muito longe disso. E aí vem aquela pergunta: as pessoas pensam, de modo geral, que nós somos programados para envelhecer. Como o envelhecimento é um fenômeno natural em todos os seres vivos, fica aquela ideia, aquela impressão de que todos os seres vivos são programados para envelhecer e morrer.
Mas acontece quando se analisa todo o material genético dos seres vivos, a gente observa que não existe material genético específico para provocar o envelhecimento nos seres vivos, ou seja, o envelhecimento é consequência de alguma outra coisa que não faz parte da nossa carga genética. Envelhecimento não é determinado geneticamente. Agora, as defesas contra o envelhecimento, sim, têm uma participação de fatores genéticos. Nós, todos os outros seres vivos, têm no seu material genético uma série de características que podem contribuir para uma longevidade maior ou não. Então, já foram feitas comparações de vários genes que estão relacionados com o processo de envelhecimento em diferentes espécies. A partir desse conhecimento, é possível tentar interferir, não modificando a genética das pessoas, não seria um tratamento genético, mas um tratamento para aumentar a eficácia das defesas do nosso organismo contra o processo todo envolvido no envelhecimento. Então, existem fatores genéticos que podem contribuir para a gente se defender do processo do envelhecimento. Os hábitos de vida podem interferir de uma maneira positiva ou negativa no processo de envelhecimento, assim como o meio ambiente onde a gente está inserido. Então, o acúmulo progressivo de lesões moleculares, celulares, lesões genéticas, lesões nos tecidos ao longo da vida vão provocando declínios das funções físicas, declínio das funções dos órgãos e dos tecidos, e inclusive do cérebro, levando a alterações cognitivas, como no caso da demência, e aumento do risco de doenças relacionadas à idade. Então, combater o processo do envelhecimento certamente não significa alcançar a vida eterna, a imortalidade ou ficar com um aspecto permanentemente jovem, mas provavelmente o combate eficaz ao processo do envelhecimento vai fazer com que o ser humano viva mais e viva melhor, com mais qualidade de vida, menos problemas daquilo que é o que a gente vê hoje em pessoas com a idade muito avançada. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.